Então vamos ouvir agora a exposição da palavra do Senhor em 1 João, capítulo de número 3, o texto dessa manhã, versículos 7 a 10. Mas nós faremos inicialmente a leitura a partir do versículo 1 do capítulo 3 da primeira epístola de João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Agora o texto da pregação, 7 a 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, vamos ouvir a exposição da Sagrada Escritura e reconhecemos que não é o esforço do pregador em estudar, em se preparar, nem, caso ele seja eloquente, demonstrar a sua eloquência e conhecimento que opera em nosso coração. A nossa esperança consiste unicamente em que o Senhor, por meio de um vaso fraco e frágil, possa nos fazer ouvir a voz do Teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Supremo Pastor. Por isso pedimos que mais uma vez assim seja feito, que o Senhor dê ao ministro a fidelidade de manter-se fiel ao que a Escritura diz, lhe dê a capacidade de falar claramente, que fale com ousadia no Espírito Santo, mas que não fale de si mesmo a ponto que nós possamos reconhecer a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Prepara o coração de cada ouvinte para que ouçam com atenção, para que ouça com um coração manso e humilde, receptivo à Tua palavra, e pelo Teu Espírito Santo o Senhor opere e faça com que a Tua palavra venha até nós e nos conceda os benditos frutos que o Senhor reservou para nós nesta manhã. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, no último sermão que nós passamos por essa carta, nós observamos que nessa parte do texto, o apóstolo João está nos apresentando um teste moral. E para isso, ele no capítulo 3, no versículos 4 a 6, que foi o último sermão que nós ouvimos, o apóstolo procurou então nessa porção mostrar como a vida no pecado é inconsistente com a confissão cristã. Ele disse que um cristão sabe de 3 coisas.
Primeiro, nós sabemos que o pecado é ilegalidade. Isso quer dizer, o pecado é uma rebelião direta, intencional, contra a vontade de Deus. O pecador está em rebelião contra Deus, e aí sim, nisso consiste a miséria. Nós também sabemos que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Lembre sobre isso também. Pela obra expiatória do Senhor Jesus Cristo a nosso favor, temos o perdão de todos os nossos pecados, eis a nossa salvação. Mas também sabemos, diz João, em terceiro lugar, que quem permanece em Jesus não vive pecando. A graça por meio da qual nós obtemos o perdão, essa graça salvadora, é também, como aprendemos faz um tempo na carta do apóstolo Paulo a Tito, uma graça educadora. Ela nos ensina a viver de maneira santa. Eis a nossa gratidão. Agora, então, relembrando essas coisas, que chegamos aos versículos 7 a 10, nos deparamos não com um assunto novo, nos deparamos com um desenvolvimento desse mesmo tema. E nós podemos perceber que é um desenvolvimento do mesmo tema, observando a repetição de certas palavras. Por exemplo, se nós olhamos para algumas palavras do capítulo 3, versículos 4 a 6, o último sermão, vamos encontrá-las novamente aqui do 7 ao 10. Por exemplo, a palavra pecado ou o verbo pecar aparece agora 4 vezes. O verbo praticar aparece 3 vezes. O verbo manifestar 2 vezes e o verbo permanecer 1 vez. E ainda outras palavras que apareceram em partes anteriores dessa epístola. Uma delas é a palavra justiça, que aparece aqui 2 vezes, e a outra é o verbo nascer, que também aparece 2 vezes. Aliás, encontramos esses 2 termos lá no capítulo 2, versículo 29. Veja em sua Bíblia. 2:29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. As 2 palavras, justiça e nascido. Portanto, quando chegamos ao capítulo 3, o texto dessa manhã, versículos 7 a 10, João está apenas expandindo esses mesmos termos, essas mesmas palavras, esses mesmos verbos. E a preocupação de João é mostrar que a maneira como uma pessoa vive revela a sua filiação espiritual. E é por isso, então, que eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sobre o seguinte tema. Não se deixe enganar. Existe uma diferença nítida entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não se deixe enganar. Existe uma diferença nítida entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vamos então olhar para esses versículos, começando no versículo 7. O apóstolo João começa com aquele termo bem afetuoso, filhinhos. Mas logo em seguida contém uma advertência. Ele diz: não vos deixeis enganar por ninguém. Não é a primeira vez que ele usa esse verbo, enganar. Ele fez um alerta no capítulo 2, versículo 26. Veja em sua Bíblia. 2:26. Ele diz assim: isto que acabo de escrever é acerca dos que procuram, do que vos procuram enganar. É o mesmo verbo. Esse verbo, no texto grego, e aparece nessas 2 passagens, ele tem a ideia de fazer com que alguém se desvie do caminho correto. Poderia ser traduzido por desencaminhar. Então, as crianças talvez possam lembrar de alguma fábula em que tem alguém dizendo: olha, esse não é o melhor dos caminhos, vamos por esse aqui.
e é um caminho mau. Esse engano é desencaminhar. O que João tem em mente é o que os falsos mestres que estavam assediando os leitores para quem João escreve estavam fazendo. Esse desencaminhar, no capítulo 2, versículo 26, é um desencaminhar doutrinário, porque lá naquele contexto tem a ver com a negação dos falsos mestres sobre o Senhor Jesus Cristo. Eles negavam que ele fosse o Messias e que ele fosse o Filho de Deus. Mas aqui, o problema não é doutrinário. No versículo 7, refere-se a um desvio moral. Isso fica claro quando nós olhamos o que vem em seguida. João diz no final do versículo 7, aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. E depois, no início do versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Essas palavras de João indicam que os falsos mestres e seus seguidores ensinavam e praticavam um cristianismo sem nexo. E isso já apareceu outras vezes na carta. Por exemplo, João esteve condenando quando uma pessoa diz assim: eu tenho comunhão com Deus, e Deus é luz, e essa pessoa vive nas trevas. Não tem nexo essa afirmação. Também João condenou quem diz: olha, eu permaneço em Deus, mas eu não guardo a sua palavra. Também João diz: olha, quando alguém diz, olha, eu estou na luz, e não ama seus irmãos, ele diz: você não está na luz, você ainda está nas trevas. A sua afirmação não tem nexo. Não é possível estar na luz e não amar os irmãos. Aqui, ao dizer, não vos deixeis enganar por ninguém, João revela que os falsos mestres, pela sua doutrina e pela sua vida, estavam intentando desviar os leitores, negando a coerência necessária entre confissão de fé e modo de vida. Pelo que nós encontramos aqui, nós podemos ter uma ideia do que eles estavam dizendo. É algo mais ou menos assim que provavelmente os falsos mestres estavam dizendo. Estavam dizendo algo assim: olha, você pode ser justo, mas não se preocupe em praticar a justiça. Pode continuar vivendo em seu pecado. Ainda assim, você será justo. Vejam o que ele diz no final do versículo 7. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O ele desse texto se refere a Jesus Cristo. Então, João está apontando para Jesus e dizendo: olha, olhem para Jesus, ele é o padrão e a motivação para a justiça do crente. O justo é alguém que foi transformado para tornar-se semelhante a Cristo. E Cristo, ele é justo. Portanto, os que são unidos a ele vão querer, desejarão, procurarão essa aproximação com o Senhor, procurarão tornar-se semelhantes a ele. Agora, o que significa praticar a justiça? Porque ele diz: o justo pratica a justiça. Observando o contexto, poderíamos dizer, significa andar na luz? Significa obedecer à palavra de Deus? Significa amar os irmãos? Poderíamos resumir isso e dizer, de forma então mais simples, praticar a justiça significa fazer o que é correto aos olhos de Deus. A forma como este assunto é apresentado aqui, a forma verbal, indica que João, quando fala sobre praticar a justiça, ele não está pensando em ações ocasionais de justiça. Ele não está pensando, por exemplo, alguém que
vive na mentira, mas em algum momento fala a verdade. Então praticou uma ação justa. Não sobre isso. O tempo verbal indica uma ação contínua. É alguém que, de maneira costumeira, pratica a justiça, alguém que vive na prática da justiça. Praticar a justiça é a regra neste caso, não a exceção. Agora, vejam o início do versículo 8. João quer reforçar a sua exortação. Agora, ele faz com que olhemos para outro tipo de pessoa. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aqui talvez uma leitura um pouco mais clara, na minha opinião, se encontra na Almeida Revista e Corrigida. A nossa versão diz aquele que procede do pecado, mas literalmente no texto grego está como está na Almeida Revista e Corrigida. Quem pratica o pecado é do diabo. É do diabo. Também, então, é preciso observar que aqui, mais uma vez, o verbo está no presente, indicando uma ação contínua. Portanto, não se refere de alguém que cometeu um pecado, alguém que caiu em pecado, mas está falando sobre viver na prática do pecado, ter a sua vida caracterizada pelo pecado. Implica em alguém que está debaixo do domínio do pecado. João está dizendo, olha, alguém que vive dessa forma, num pecado, escravizado pelo pecado, pode sair por aí dizendo, eu conheço a Deus, eu sou salvo por Cristo, eu pertenço a Deus. Eu sou de Deus. Mas se vive no pecado, João diz, o comportamento pecaminoso desta pessoa indica que, na verdade, tal pessoa é do diabo. E é do diabo, não apenas porque vive pecando como o diabo, mas também porque, assim como os justos, quando são salvos, ficam debaixo da influência do Espírito de Deus para viverem como justos, os pecadores vivem sob a influência do diabo e se deixam seduzir por ele para fazer as suas obras. Eu vou colocar isso talvez de outra forma. Enquanto o crente, o justo, salvo, recebe a influência do Espírito Santo para conduzi-lo à justiça, aqueles que não estão salvos, todos eles, sem exceção, recebem a influência espiritual do diabo para praticarem a ilegalidade, a rebelião contra Deus. E se você tem dúvidas sobre isso, pode pensar em Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vejam o que diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quem está atuando nos filhos da desobediência? O príncipe deste mundo. O diabo, Satanás. Isso também pode ser percebido, e temos um exemplo, então, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8. Ali encontramos uma cena de conflito de Jesus com algumas pessoas, quando Jesus disse a eles, vocês são escravos do pecado. Essas pessoas ficaram extremamente enfurecidas, a ponto de desejarem a morte do Senhor Jesus Cristo, porque ele lhes havia falado a verdade. Eu quero que você olhe então para esse texto. João, capítulo 8. Vamos ler alguns versículos. A começar no 39. Então, João 8, 39.
Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Você pode ver como as obras revelam de quem você é pai. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E aí se perguntamos por que eles não estão conseguindo entender o que Jesus está ensinando. Veja o versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? E eis a resposta: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Agora voltando a 1 João, capítulo 3. Então veja, o que Jesus disse a essas pessoas: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Vocês querem fazer aquilo que agrada o diabo. Assim, concluímos de que quem é do diabo faz as obras do diabo. No contexto de João 8, isso se refere a negar a verdade, rejeitar a palavra de Deus e ao desejo de destruir, de matar o Senhor Jesus Cristo. Aqui, no nosso texto, em 1 João 3, no versículo 8, João diz que isso, ele está dizendo a mesma coisa, ele está dizendo, bom, quem é do diabo faz as obras do diabo. Ele diz que o diabo vive pecando desde o princípio. Isso se refere à rebelião do diabo contra Deus antes mesmo de Deus criar os homens, desde o princípio. Portanto, vejam a gravidade do pecado. E você tem que pensar sobre isso. Quem vive na prática do pecado, quem é um escravo do pecado, está sob a influência do diabo. Isso quer dizer, tal pessoa está alinhado com o diabo em rebelião contra Deus. Meninos, meninas, estão quase na adolescência, jovens, esta é uma razão, porque um filho ou uma filha de Deus não vai querer casar-se com alguém que não pertence a Deus. Essa é a razão porque eu, como ministro da palavra, não farei tal casamento. Porque seria casar um filho de Deus com uma filha do diabo ou vice-versa. Agora olhem para a parte final do versículo 8. Para reforçar ainda mais sua exortação, João acrescenta: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo são essencialmente a sua rebeldia contra Deus. Refere-se a tudo que ele faz para se opor a Deus, para desviar as pessoas de fazerem a vontade de Deus. O que João está dizendo é que todos os seres humanos que vivem sob o domínio do pecado estão também sob a influência do diabo.
No entanto, João está colocando essa cena triste e deprimente, uma verdade consoladora e maravilhosa. Ele está colocando o evangelho. Em contraste com as obras do diabo, existe a obra de Cristo. Ele diz que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, se manifestou, ele se tornou homem para destruir as obras do diabo. João não nos diz como isso se deu aqui, mas olhando para o contexto podemos ter a resposta. João 3,5, veja aí. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. João 4, versículo 10. 1 João 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Podemos concluir que Jesus destruiu as obras do diabo por meio da sua morte expiatória. Quando ele assumiu a natureza humana, ele o fez para lidar com esse problema, o pecado. Todos nós estávamos sob condenação, estávamos debaixo do domínio e da condenação do pecado. Mas quando Jesus morreu em nosso lugar, quando a justiça de Deus foi satisfeita, o problema foi resolvido. Não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Não estamos mais debaixo da condenação do pecado. Amados irmãos, vejam então, todos esses argumentos do apóstolo João são para proteger os seus leitores desse tipo de engano que diz que o comportamento pecaminoso não importa. João quer que nós saibamos, importa sim, porque a conduta de uma pessoa evidencia o que está dentro dela. O intuito aqui de João não é meramente nos convencer a praticar a justiça para sermos justos, porque você não se torna justo praticando a justiça. O que ele está dizendo é o contrário, é que se alguém é justo, se alguém recebeu a justiça imputada de Cristo, se alguém recebeu o perdão dos seus pecados, se alguém foi alcançado pela graça de Deus, aquela pessoa que antes estava morta em seus delitos e pecados, sob a influência do diabo, agora recebeu libertação. Então, havendo sido liberta, ela agora haverá de praticar a justiça. Com isso em mente, uma pessoa pode examinar a sua própria vida e concluir sobre sua própria condição espiritual. Se Deus fez uma obra no coração, no seu coração, se você realmente crê somente em Cristo para a salvação, como ele é oferecido no Evangelho, então você tem que olhar para a sua vida e encontrar uma ruptura com o pecado e uma busca pela justiça. Agora, o reverso também é verdadeiro. Uma vida inclinada para o pecado, uma vida caracterizada pela rejeição da palavra de Deus e pela recusa de buscar a vida justa e santa, essa vida traz uma marca, a marca do diabo. É do diabo. Agora, isso se aprofunda quando nós chegamos no versículo 9. Veja em sua Bíblia. João faz com que nosso olhar se volte novamente para alguém alcançado pela graça de Deus. Ele diz que na vida de tal pessoa ocorreu uma mudança. Qual é o verbo nesse texto que descreve essa mudança? Aparece duas vezes. Nasceu de Deus. O que é nascer de Deus? Isso é um tema recorrente nos escritos de João. Mas é um ponto interessante. Eu quero que você pense sobre isso. Muitas vezes, por exemplo, quando nós falamos sobre nascer de novo, novo nascimento,
Muitas vezes estamos preocupados, em primeiro lugar, e veja, não estou dizendo que isso não é importante, é importante, mas estamos às vezes preocupados somente com a definição da doutrina. Então, você pode falar muito sobre novo nascimento, explicá-lo, defini-lo. Isso é bom, é importante. Mas se você para aí, você tem um problema. Agora olhem para a postura de João. João não se esforça em tentar definir o que é o novo nascimento. É como se ele dissesse, olha, mais importante do que tentar definir é você ser capaz de identificar quando ele lá está. Porque onde o novo nascimento ocorreu, você perceberá evidências claras na vida daquela pessoa. Vamos olhar para isso. Veja se você consegue acompanhar em sua Bíblia. Olhe para o capítulo 2, versículo 29. Veja que ele sempre está preocupado em mostrar como o novo nascimento se evidencia através do comportamento da pessoa. João 2,29. Todo aquele que pratica a justiça, eis a evidência. Qual é a conclusão? É nascido de Deus. Agora olhe para capítulo 4, versículo 7. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qual é a evidência aqui? O amor. E o amor evidencia o quê? Que tal pessoa nasceu de Deus. Agora olhe para capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. De novo, aqui a evidência é a fé em Cristo tal como revelado no Evangelho. E o amor decorrente dessa relação. Agora olhe, vamos voltar para veja no capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mais uma vez, qual a evidência? Vence o mundo. Aponta para quê? A tal pessoa que vence o mundo nasceu de Deus. Agora volte para o capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nascer de Deus equivale a tornar-se filho de Deus. Significa ser trazido da morte espiritual para a vida espiritual. Isso acontece não por uma ação humana. Não é o pecador que diz, agora eu vou nascer. Como também não é uma criança que diz quando e onde ela vai nascer. É um ato de Deus. Vontade de Deus, João capítulo 1, versículo 12. Não da vontade do homem, mas de Deus. Por isso, o novo nascimento é chamado, por essa expressão, nascido de Deus, nascido do alto. Não é Babel que começa da terra. É ação de cima para baixo. Deus olhando com graça para o pecador, morto em seus delitos e pecados, debaixo da submissão e domínio do pecado e domínio do diabo, e Deus concede luz, Deus concede graça, Deus concede vida. O morto se levanta. Essa ação de morte para a vida, sabemos, acontece por meio da ação do Espírito Santo. Agora, se você já leu Romanos 6, você vai lembrar que lá, falando sobre o batismo e mostrando como nós somos ligados a Cristo na sua morte, na sua ressurreição, mostrando como recebemos pela ressurreição de Cristo uma nova vida. O apóstolo Paulo deixa claro: alguém que é unido a Cristo morre para o pecado e renasce, ressuscita para Deus. E ele deixa claro, quem, assim como Cristo morreu
e ressuscitou, e Cristo não pode morrer novamente, aquele que recebeu a vida de Cristo pela ressurreição, pela regeneração, não pode morrer novamente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso é o resultado. Então, veja que é um indicativo. Todo aquele. Não há exceções. Não há. Se você encontrar alguém que está preso e morto em seus pecados, você pode ter a certeza. Não conhece a Deus, não vive em Deus, não é de Deus, é do diabo. Isso é difícil. Porque talvez você conheça pessoas bem próximas que você ama. Você olha para a vida dessas pessoas e diz, olha, elas se dizem cristãs, mas eu não posso ver Cristo nada em suas vidas. Eu só posso vê-las carregando suas Bíblias. Eu só posso ver ouvindo músicas evangélicas. Mas veja como esse homem trata a sua esposa. Veja como essa mulher trata seus filhos. Veja como esse empregado rouba de seu patrão. A vida mergulhada na injustiça. Sem nexo, diz João. Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, isso não quer dizer que quando nós nascemos de novo, nos tornamos pessoas perfeitas. Não é isso. Já vimos no capítulo 1, quem disser que não tem pecado é mentiroso. Mas significa que saímos de uma condição de morte no pecado, uma condição de escravidão ao pecado, para receber um novo tipo de vida, que apesar de ainda estarmos na presença do pecado, apesar de ainda pecarmos, isso não é a marca da nossa vida. Não é o nosso modo de vida. É a exceção na nossa vida. Na verdade, aqui João diz uma coisa que pode espantar algumas pessoas. Ele diz, veja aí, versículo 9, no final do versículo 9, esse não pode viver pecando. Não pode. É impossível para alguém que nasceu de novo agora deleitar-se e entregar-se de maneira contumaz e final ao pecado. E por que não? João responde, pois o que permanece nele é a divina semente. Isso é uma metáfora. E eu nem vou mencionar a palavra grega que está aqui, poderia ser um pouco escandalosa, mas vocês vão entender. Essa metáfora é uma metáfora ousada, porque usa-se aqui um termo, quando diz semente de Deus, que faz lembrar a reprodução humana. A ideia, então, é de que os crentes são gerados, procedem de Deus. A semente da nossa vida espiritual vem do próprio Deus. Mas não é uma semente que vem como se fosse algo que é jogado para nós e recebemos e pronto, parou. É uma semente que produz algo novo e permanente. Isso se dá pela obra do Espírito Santo. Então, o que resta realmente naqueles que nasceram de Deus, que torna impossível que eles queiram voltar para o pecado? A resposta é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá vida e o Espírito Santo nos mantém na vida. E nós, meus amados irmãos, às vezes preferimos acreditar na liberdade do homem do que no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem a nós para mudar a nossa vida e depois nos abandonar e dizer, ó, agora você se vira aí, faça do seu jeito.
Ele é capaz de convencer-nos dos nossos pecados. Ele é capaz de abrir os nossos olhos para contemplarmos a beleza de Cristo. Ele é capaz de fazer com que nós olhemos para o pecado sob a ótica de Deus e dele tenhamos nojo. Então, João nos diz: é possível saber se nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo? Sim. Os critérios são apresentados aqui. Veja o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. 2 critérios. Primeiro, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Mais uma vez, uma afirmação universal, sem exceções. Todo aquele, todo. Quem não faz o que é certo, quem não vive na prática da justiça, diz João, é uma evidência de que tal pessoa não é filho de Deus. Depois João apresenta outra evidência de que uma pessoa é descendente espiritual do diabo. Nem aquele que não ama a seu irmão. Quando ele coloca esse assunto, olha, se alguém não ama seu irmão, não é de Deus, é do diabo. Ele está preparando o caminho para o que vem a seguir. O assunto nos próximos versículos é sobre amar os irmãos. Portanto, os filhos do diabo podem ser conhecidos por 2 sinais. Eles não vivem na prática da justiça, eles vivem na prática do pecado. E eles não amam a seus irmãos. Os filhos de Deus, por sua vez, não vivem na prática do pecado, eles praticam a justiça, eles procuram adequar a sua vida à vontade revelada de Deus, eles desejam se parecer cada vez mais com Jesus Cristo, eles amam seus irmãos. Agora, meus irmãos, vocês percebem como tudo isso que estamos ouvindo é totalmente contracultural? A coisa mais rara que você vai encontrar é alguém abrindo a Bíblia e dizendo: os pecadores são filhos do diabo. Quem vive na prática do pecado é um filho do diabo. Na nossa cultura, as pessoas costumam dizer: eu sou um filho de Deus. Se você for até um presídio e procurar a parte onde tem os bandidos mais perigosos, e você perguntar: quantos de vocês são filhos do diabo? É possível que tenha uns perversos ali que dirão: eu sou. Mas eu acho que a grande maioria dirá: não, sou um filho de Deus. Não é? Se você está conversando com uma pessoa, talvez na fila do banco, na UPA ou em outro lugar, talvez a pessoa fale algumas coisas perversas ou indique um modo de vida injusto. E de repente ela diz: mas eu mereço, né? Porque eu sou um filho de Deus. Quando nós ouvimos isso, nos dá a impressão de que todos na face da terra são filhos de Deus. Não é? Todos. Porque quem quer ser filho do diabo? Mas o que aprendemos aqui revela o seguinte: nem todos são filhos de Deus. E há até mais clareza para dizer: olha, só existem 2 tipos de descendência espiritual. Ou você é um filho do diabo, ou você é um filho de Deus. Muitas vezes, quando eu estou andando na rua, quando tem muita gente, eu penso assim: rapaz, quantos aqui, à minha vista, são filhos de Deus? Então,
Existem os filhos do diabo. Quem são? São todos aqueles que ainda se encontram debaixo do domínio do pecado. São aqueles cuja vida é caracterizada pelo pecado. São aqueles que estão espiritualmente mortos. Não conhecem a graça de Deus. Não estão unidos a Cristo. E essas pessoas estão condenadas. Mas, meus irmãos, eis o que Efésios também diz, que nós éramos naturalmente filhos da ira, da desobediência, e, portanto, naturalmente debaixo desse mesmo problema. Então, alguém sem Cristo, cujos pais também não têm a Cristo, nascem já com esse peso sobre suas vidas. São filhos do diabo. E a única maneira de alguém sair desta condição é respondida aqui: é necessário nascer de novo. É necessário que a graça venha e transforme o filho do diabo em um filho de Deus. Que saia da morte para a vida, do pecado para a justiça, das trevas para a luz. Então, existem filhos de Deus, mas eles não nasceram naturalmente. Foi a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio até eles, lhes deu uma nova vida espiritual. Então, se você diz isso nessa manhã: pastor, eu sou um filho de Deus. Amém. Significa dizer que você nasceu de novo. Significa dizer que você rompeu com o pecado. Você quer afastar-se do pecado. Você quer seguir a Cristo. Você quer se parecer com Cristo. Você quer praticar a justiça. Então, meus irmãos, quando olhamos o quadro todo, o que devemos dizer? Eu direi: glória seja dada ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que olhou para mim, pecador miserável, preso no pecado e sujeito à influência do diabo, retirou-me para a vida em seu Filho Jesus Cristo. Fui adotado pela graça de Deus. E agora, meus irmãos, o mesmo Espírito que trouxe vocês da morte para a vida continua atuando em vocês. Esse Espírito Santo é essa semente de Deus, a natureza de Deus em vocês. Concede a vocês a capacidade para vencer o pecado. Então não brinque com o pecado. Não pense que é algo sem importância, sem peso. O pecado é mau, é ruim, é diabólico. Mas Deus dá a você a graça para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer o diabo. E quando você cair em pecado, lembre-se, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Como você pode responder a todas essas bênçãos? Praticando a justiça, amando os seus irmãos e ter um alvo em sua vida. O alvo de sua vida não deve ser comprar uma casa, trocar de carro, alcançar uma posição maior no seu trabalho ou qualquer outra dessas coisas. O principal alvo de sua vida deve ser parecer com o justo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele, na sua graça, nos conceda que este seja o desejo do nosso coração, até que Ele apareça com poder e grande glória para concluir aquilo que Ele mesmo iniciou. Amém. Amém.